Vamos começar mais um episódio aqui do Mar Deus Social. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira. E eu ensino projetos sociais, eu ensino organização da sociedade civil a captarem recursos e fazerem seu impacto social. Então, vamos começar mais um episódio com o tema aqui. Eu até estou falando com algumas pessoas que estão aí no Telegram me escutando, que vocês me fazem muitas perguntas e eu respondo normalmente para as pessoas no particular, esse tipo de coisa. Mas eu também estou pedindo para que vocês continuem fazendo perguntas. A gente vai até colocar um quadradinho lá no Instagram para vocês fazerem as perguntas, para a gente estar respondendo aqui, fazendo a nossa live com as nossas lives com as perguntas que vocês fazem. Como eu gosto de dizer para vocês, eu trabalho com o terceiro setor, aí eu trabalho com projetos sociais, e a dúvida dessas pessoas fazem com que eu traga aqui o conteúdo para vocês. Mas eu quero saber de vocês aqui que vocês estão me vendo, qual é a dúvida de vocês? Deixa eu até botar aqui meu negocinho que eu esqueci. E a questão é, eu trouxe esse tema hoje com uma pergunta que uma pessoa me fez, aquela questão, nem sempre, assim, eu gosto de falar o nome das pessoas, mas a pessoa que estiver aqui na nossa live, aqui, que escutou no Telegram de manhã, vai estar sabendo aí que eu estou falando dela aí, que essa pergunta é dela, exclusivamente dela aí. A questão é, como eu funciono, tá? Nosso tema de hoje, como eu funciono sem ter ajuda, né? Sem ter aí a parceria da administração pública. Então, a questão aqui que a gente vai falar hoje é como uma instituição, como uma ONG, como uma ONG, né, como uma organização da sociedade civil funciona sem ter a parceria do poder público, sem ter aí o governo, sem ter essa parceria. E a questão é, gente, fala sério. Eu gosto muito de chegar assim e falar para vocês, gente, fala sério. O que é essa questão de administração pública, que vocês também têm que entender que é uma questão, e essa questão também de entender por que a gente ficar com essa coisa, esse desejo aí de ter essa parceria com a administração pública, com o poder público, que é um desejo muito grande de todo mundo, mas a gente trouxe aqui também algumas coisas que vocês têm que saber que é muito importante, e claro, não fica só nessa questão de parceria com o poder público, porque a gente tem aí sim, dezenas de fontes de recursos e quem só fica focado nisso, às vezes, acaba se prejudicando. E o que a gente também vai falar aqui na nossa live. Então, eu trouxe aqui, só para vocês entenderem, eu trouxe até uma citação de um livro, de um autor, tá? Que diz sobre o que é administração pública, para ficar uma coisa mais legal para vocês, tá? Então, aqui, o que é administração pública? A administração pública se refere ao aparelho estatal, ou seja, o conjunto formado por um governo e seus agentes administrativos, regulando por um ordenamento jurídico. Isso quem fala, tá, gente? É Bresser Pereira, de 95, que está no livro dele, que consiste no conjunto das normas, leis e funções existentes para organizar a administração do Estado em todas as suas instâncias e tem como principal objetivo o interesse público, seguindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Então, só para vocês entenderem essa questão. Mas o ponto que a gente vem dizer aqui é a questão realmente, por que as pessoas confundem essa questão de verba pública, de que ONG vive de verba pública? Porque muitas das vezes a gente tem a questão, não somente das redes sociais, tá, gente, mas do boca a boca, de que todo projeto vive de verba pública. Então, gente, isso não é verdade. A gente tem que entender que a gente tem as instâncias, que é federal, estadual e municipal. Então, a gente tem 3 instâncias aí, e hoje a gente sabe sobre o recurso federal que vão para as organizações da sociedade civil. Porém, para aqueles que não sabem, nem eu mesmo sei, porque a gente não sabe aí uma estatística dos recursos estaduais e municipais, quanto vai, né, para as organizações da sociedade civil. Então, uma pesquisa, depois de vários anos aí acontecendo, o IPEAS, tá? Ele resolveu fazer essa pesquisa e falou, cara, a gente não sabe, o pessoal fala que as organizações da sociedade civil vivem de recursos do governo, estão espalhadas por todas as redes sociais, as pessoas falam, não, toda ONG vive do governo, vive, né, com o dinheiro do governo, essas ONGs só quer ficar lá mamando na teta do governo, e é engraçado que a gente sempre fala isso, só que o problema todo, gente, que não é bem assim não, como as pessoas falam, a gente não fica lá mamando na teta do governo, a gente, na verdade, alguns projetos, e claro, a gente não pode esquecer,
a existência das organizações da sociedade civil, e não só das organizações da sociedade civil no contexto de estarem legalizadas, mas de todos os projetos sociais, os legalizados, os não legalizados, aquela questão que a gente fala dos movimentos, do coletivo, não somente essa questão, mas o porquê da criação de um projeto social. Então, eu sempre falo para vocês que a gente sempre tem que voltar lá atrás e responder o porquê da existência do projeto social, que vem por uma demanda de um problema social. E aí é que o pessoal fala, por que surgiu uma ONG? A ONG surgiu, na verdade, por uma demanda que está aí, que normalmente o governo não tem como suprir com essa demanda. Aí a gente fala educação, problema da educação, o problema da violência, o problema da saúde. Então isso é um problema que a gente tem e nós, sociedade, né? Nós, pessoas, CPFs, aí, se juntamos e fizemos aquilo que era necessário. E essa questão da parceria do governo é o quê? Significa o quê? Que é muito importante a gente falar isso. É o próprio governo dizendo, cara, eu continuo precisando de ajuda. E por vocês estarem aí, eu vou colaborar com isso. Então, eu vou fazer essa parceria com vocês. Eu vou dar um recurso que, na verdade, esse recurso não é, vive do governo. Não, gente, a gente está fazendo um trabalho que é dele. E ele simplesmente está, tipo assim, remunerando a gente. Se a gente parar para pensar, é isso que ele faz. Essa parceria é como se fosse eu, uma pessoa física, estou trabalhando dentro de uma empresa. Então, ele vai me pagar para fazer um serviço para ele. E esse é o sentido da parceria. E é muito importante a gente não esquecer, isso é importantíssimo, gente, que o contexto da gente estar ali fazendo um trabalho, ganhando o recurso público, esse recurso público, ele tem que ser muito, 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 muito organizado. Ele tem que ser bem estruturado, ele tem que estar fazendo realmente uma coisa que é necessário para a sociedade. Como eu falei para vocês aqui, refere-se ao social, refere-se à questão do interesse público, não é o interesse apenas de algumas pessoas, é um interesse público. Então a gente não pode esquecer que quando as pessoas falam assim, as organizações vivem do poder público, aquelas organizações ficam lá trabalhando com as crianças, trabalhando com os doentes. Gente, isso é um problema social. Isso é muito importante. Um projeto, ele não surge só, eu quero resolver alguma coisinha ali para dentro da minha comunidade. Não é isso, gente. É uma coisa que está sendo resolvida e que vai afetar toda a sociedade. Por isso que a gente fala de impacto social. Não é fazer eu vou fazer para 20 pessoas. Não, gente. Aquelas 20 pessoas, elas vão fazer com que elas cresçam, elas se transformam, porque a gente está transformando a sociedade. É muito importante a gente pensar nisso. Não é simplesmente a gente falar, estamos fazendo ali fazendo uma coisinha ali. Não, gente, a gente está fazendo uma transformação. A gente, com o nosso projeto, ele transforma a sociedade. A gente não quer deixar o que está acontecendo hoje continuar simplesmente se replicando. A gente quer transformar e essa transformação seja replicada. Por isso que é sempre muito importante a gente entender a importância do nosso projeto. O porquê ele está ali, o porquê que ele está fazendo, como ele está fazendo, para quem ele está fazendo e qual o impacto que ele vai causar. E não esquecendo também que o projeto não se faz sozinho, gente. O projeto não se faz sozinho. Eu, Débora, aqui com o meu projeto, eu vou fazer tudo e eu vou mudar o mundo. Não, gente, eu sou apenas uma gotinha no oceano. Eu preciso de outras pessoas junto comigo para que eu realmente transforme o que eu estou tentando fazer. Isso é importante a gente pensar. Por isso que a gente fala, o projeto social é a união de pessoas. E essa união de pessoas são pessoas que pensam de forma diferente, pessoas que agem de forma diferente. E isso vai se juntando empresas, vai se juntando ao Estado que está ali dando recurso para você, porque ele acredita no que você está fazendo e vai fazer sim uma transformação na sociedade. É esse o contexto que a gente está dizendo aqui. Então, a gente não pode dizer as pessoas vivem de recursos do governo. Não vivem. Não vivem, gente, não vivem. Que, como eu disse, o IPES fez uma pesquisa. E ele comprovou nessa pesquisa, que foi uma pesquisa que foi entre 2010 a 2018, que apenas 2,7% dos recursos do governo federal vão para as organizações da sociedade civil. Gente, um período de praticamente aí 8 anos de pesquisa, 2,7% foi para organizações da sociedade civil. Então, gente, não tem como falar que a gente vive, não. E esses dados tá em cima do quê? Do IPEAS, que está lá. Hoje vocês podem ver que diminuiu, que eles fizeram uma reciclagem ali, fizeram uma organização dentro da plataforma. Então, em 2019, a gente tinha ali o total de 820 mil organizações da sociedade civil. Então, se a gente pensar, se apenas 2,7% recebeu recurso
financeiro do governo, vamos dizer ali que foram uma média de 25 mil organizações. E a gente não pode esquecer, gente, que quando ele renova, ele às vezes renova contrato. Muitas das vezes, as mesmas pessoas, as mesmas instituições que estão concorrendo, tá? Para aquele chamamento público, são as mesmas que passam. Então, se a gente pensar assim, ainda assim, se você pensar, cara, eu passei esse ano, o próximo ano vai ser de outra pessoa, às vezes não. Às vezes vai ser meu mesmo, porque eu passei de novo pelo chamamento e eu fui chamada. Então, assim, se eu pensar nesse formato, não foram 25 mil. Pode ter sido 5, pode ter sido 10, pode ter sido 15 mil organizações. E olha só, gente, 15 mil, eu tô botando 25, tá, gente? Vou acreditar que foram pessoas diferentes em cada período. Então, assim, 25 mil para 820 é uma diferença muito grande. Então, se a gente pensar nessa questão, e as outras todas? Vive como? De luz? Porque se as pessoas falam que a gente vive do governo, então a gente tem aí, já está comprovado, só pelos recursos federais, como eu disse, comprovado aí que 820, tirando as 20, vamos dizer aí que 795 mil organizações vivem de luz. Porque não vive do governo, vive de quê? Entendeu o sentido da coisa? Então, gente, por que eu trouxe essa questão para vocês? Deixa eu dar boa noite, né? Porque eu falo pra caramba. Olá, Maria Aparecida, como você está? Tudo bem? Boa noite. Aqui o Sérgio Gilberto. Aqui eu tenho o Fabiano. A Mari, boa noite, Mária. Aqui o Tatiele, boa noite, pessoal. Então, assim, e boa noite a todo mundo que eu vejo que tem gente aí, só que não fala oi, mas não tem problema nenhum. Boa noite para vocês também, tá? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar que a gente tem que ver os dados, tá? Por isso que eu gosto muito de falar de pesquisas, dados estatísticos, trazer referências aqui para vocês, para que a gente saia do nosso mundo de a gente acreditar que, tem que ser assim, e a gente vê que são coisas totalmente diferentes. Por isso que eu gosto de dizer para vocês que a gente sempre tem que estar olhando o nosso projeto. Eu sempre falo que, gente, tenha monitoramento, tenha avaliação, volte e veja como está o seu planejamento. Por quê, gente? Porque as coisas mudam. Todo ano acontece uma coisa diferente. E a gente não pode bater sempre na mesma tecla. É aquela questão, veja os seus estatutos, reveja as coisas do seu projeto. Porque às vezes a gente pensa, aqui foi uma pergunta que eu acredito, gente, foi uma pergunta, não estou criticando a pergunta, claro que não está nunca aqui na minha, não tenho esse direito de criticar ninguém, mas a questão é, a gente tem uma noção de que as pessoas acreditam ainda nisso. Como que eu vou viver sem a parceria do poder público, da administração pública? E assim, é importante a gente pensar, gente, o que não faltam são fontes de recursos. E a gente acredita, às vezes, em coisas que as pessoas falam sem saber a verdade. Então, assim, exemplo que eu posso trazer para vocês nesse pensamento de, eu vou viver do poder público. E ótimo, gente, tem gente que fala, consegue, só que não é só que consegue, não. A gente não pode esquecer que quando a gente faz uma parceria com o poder público, quando a gente vai fazer um patrocinador, uma empresa, um edital, a gente tem os recursos restritos e o recurso irrestritos. E a gente tem que ser íntegro, gente. Isso é muito importante. Toda vez que eu falo com um projeto, que eu trabalho com um projeto, vocês sabem disso, e eu vou falando, eu vou fazendo ali aquela mentoria, eu vou conhecendo o projeto, eu sempre falo, gente, a gente tem que ser íntegro. Se a gente está trabalhando com o recurso dos outros, porque o recurso é do outro, a gente não pode esquecer disso. O recurso não é meu. O recurso está sendo ali doado, e aquela doação no contexto, ele está sendo... É um empréstimo para você fazer aquilo que você está fazendo, que você se destinou a fazer. O seu objetivo como instituição. Você tem um problema social ali para diminuir, para resolver, vamos pensar assim. E aquele recurso está destinado para isso. As pessoas acreditaram para você fazer nisso. É a mesma coisa quando eu falo mundo real. Vamos impor o mundo real, porque o mundo paralelo é o projeto social. Mundo real. Se eu estou pagando um curso de inglês, se eu estou pagando uma faculdade, se eu estou pagando como se fala, prestações de um carro, eu estou pagando para ter aquilo. Se no final das contas eu estou pagando, eu lembro que, exemplo, mundo real, tá, gente? Eu alugo carro, às vezes quando eu vou viajar, vou para casa de alguém assim, vou para alguma festa que eu volto de noite, agora não, porque a gente está nesse momento aí de isolamento, então não tem festas. Não viaja também não. Mas a questão é que eu tenho esse costume. E aí a gente alugou o carro,
e que tem, quando a gente vai alugar o carro, tem as categorias, tipo, categoria A, categoria B, categoria C, e aí bota assim, eu sempre alugo normalmente categoria D e E, que são os carros populares, que são Corsa, que são Corsa, HB20, alguma coisa assim. E aí eu cheguei, aluguei o carro, fui lá, né? Chegando lá, não tinha o carro que eu queria. Aquela categoria não tinha nenhum carro no estacionamento. O que o cara fez? Cara, não tem um carro que você tem. Eu vou te dar uma categoria acima. Eu não vou te dar a D, eu vou te dar a C. Ok, bom pra mim. É como se fosse isso. A pessoa tá dando dinheiro para a instituição para você cumprir aquilo que você disse que ia cumprir. Ela não tá te dando dinheiro para você falar, vou comprar bala. Tô afim de comprar bala. Não. É o que a gente fala no contexto da gente ter um patrocinador. O nosso patrocinador, ele te dá um recurso para que ele seja utilizado daquela forma como você fez no seu plano de trabalho. Então, assim, se o governo chegou, vou dar o exemplo que a gente está falando aqui da administração pública, dos recursos públicos. Se você fez um relatório lá, fez o teu plano de trabalho, dizendo que você vai pagar um administrador, o contador, o professor de matemática, o professor de física, e você tá ali para pagar isso, e no final das contas você fala assim, eu vou diminuir o valor do professor de música, ele vai pagar, tá, eu vou pagar ele, o valor que a gente botou, mas eu vou tirar R$200, R$300, porque a gente já comentou entre a gente, para pagar a conta de luz e água. Cara, isso é errado. Mas aí, Débora, você tem que pensar, eu tô dando um exemplo de vocês, para vocês terem noção do que eu escuto, hein? Você tem que falar, cara, isso é errado, isso é contra a lei. Se para fazer projeto assim, não faça. E é o que a gente está falando aqui. Porque a verba do poder público, a verba de um patrocinador, a verba de um edital, ela é uma verba restrita, que ela vai ser apenas utilizada para aquilo que você disse que ia ser utilizado. Então, isso é muito complicado quando a gente fala que eu só tenho um tipo de recurso. Eu vivo através de recursos públicos. Cara, que bom para você, mas quando acabar a parceria, acabou o dinheiro. É aquela coisa, acabou a pipoca, acabou a festa. Então, gente, a gente tem que ter outros recursos. É bom a gente ter essa parceria, é bom porque a gente vai trabalhando de outras formas. Eu vou fazer evento, eu vou fazer tal coisa, e eu vou fazendo o quê? Fazendo aquilo que é muito bom pra gente. É ter o nosso fundo de caixa, é ter o nosso patrimônio, é ter o patrimônio da instituição. Porque se em algum momento, alguma coisa acontecer, e a gente tem aquele recurso guardado, eu estou fazendo errado? Não, gente. Eu tenho uma parceria, onde ela vai estar ali, arcando com as despesas, a qual está escrito no meu plano de trabalho. E eu sei que eu não preciso pagar a contadora, não sei pagar não sei quem. E os outros recursos que estão chegando da instituição, eu vou colocando ali, no meu patrimônio. Que aquele patrimônio é o meu fundo, que se acontecer qualquer coisa, eu tenho aquele fundo para segurar a instituição num período. É isso que a gente está falando aqui. Porque se você pensar, acabou o recurso público, acabou a instituição. Porque como que ela vai continuar a viver? Não tem instituição que fica aí com 30 anos com o poder público doando para ela, 10 anos. Tem instituição? Tem, gente. Tem instituições aí que o trabalho dela é tão sinistro que toda vez que aparece lá um chamamento público, a mulher, o projeto está dentro, o projeto está dentro. Cara, ela está vivendo. Só que o problema todo é, gente, que o que eu falei para vocês aqui? A gente tem que se renovar. A gente tem que entender o que está acontecendo. A gente tem que ver o que está acontecendo no nosso entorno. Porque, às vezes, o meu trabalho de 20 anos atrás já não serve para o que está acontecendo hoje. Isso é importante. Se eu estou falando sobre doenças sexualmente transmissíveis, se eu estou falando sobre a gravidez na adolescência, é um problema que está acontecendo. Se eu estou falando sobre o problema da educação e que essas crianças não conseguem entender o que é a sua escrita, o que é contar. Gente, isso é uma preocupação muito grande. O que a gente não tinha anos atrás. Não, mas aí agora isso é besteira. Gente, a gente tem que ver o que está acontecendo hoje. Porque às vezes, na hora da gente escrever um projeto, o cara vai olhar para o projeto e falar, cara, não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém o que ela está fazendo hoje. Para que eu vou dar recurso para ela? Tá ali por quê? Então é importante a gente lembrar disso, gente. É muito importante. E como eu disse, ter a parceria do poder público é bom? É bom. Como ter parceria de uma empresa, ter um edital ali que vai estar ali junto com a gente durante um período, é excelente. Mas é excelente, gente, para quem está bem para frente. Quem está um passo à frente.
Por que é bom para quem então passa à frente? Porque ela faz isso que eu estou falando para vocês. Ela vai estar ali, opa, vou dar uma aliviada, não preciso ficar desesperada, mas eu vou continuar fazendo meus eventos, tentando recurso de outras formas, porque eu tenho ali outras contas para pagar. Luz, água, telefone, que não está no meu plano de trabalho. Que não está lá dentro do meu outro plano de trabalho, num projeto que eu fiz para aquele edital. Porque a gente não pode esquecer disso. Um projeto, gente, às vezes, uma instituição não tem um único projeto, ele tem várias atividades, ele tem vários programas, e às vezes ele não vai dar tudo para um programa só. Ele vai falar assim, olha, vai um pouquinho para ali, vai um pouquinho para lá, vai um pouquinho para lá. Então você tem que arranjar recurso de todas as formas ali para você continuar fazendo o seu trabalho. Então, gente, não pense nessa questão de que, viver do poder público. Não rola, gente. Você não vai conseguir viver do poder público. Não vai. Porque, como eu disse, tem gente que vai ficar lá e acomodar com essa realidade. Opa, tô aqui, vou ficar aqui numa boa, se dá bem, e vai andando, 3 anos sem fazer nada, que às vezes acontece isso, né? Dependendo do chamamento, dura 2, dura 1, dura 3. A pessoa vai lá e fica, tô muito aliviada. Nossa, trabalhei pra caramba, me esforcei pra caramba, consegui agora esse patrocínio aí, não vou fazer mais nada. Vai pagar todas as nossas contas. Só que, gente, um dia acaba. E se um dia, quando acabar, como que eu vou continuar o meu trabalho? Então, gente, não pense essa questão de que achar que você vai viver de recursos públicos. É muito pouco, gente. É muito pouco. Pouquíssimas instituições conseguem. E claro que você tem que sim tentar esse recurso. Se você quiser, tenta. Tanto que a gente aqui não fala quase de recurso público, porque eu nem penso no recurso público. Eu penso da gente falar das nossas políticas públicas que têm que ser resolvidas, do que eu ficar pensando, cara, eu preciso do recurso público, preciso de recurso de todas as fontes. Eu preciso captar de tudo quanto é lugar. Mas eu não posso ficar focando apenas em uma coisa. Se eu ficar sempre batendo naquela tecla, igual que a gente escreve no computador. Não sei vocês, mas antigamente o teclado ele tinha ali no espaço escrito alguma coisa. Só que você, gente, qualquer coisa que a gente faça, ele tá, dando espaço. Daqui a pouco some. As teclas do teu teclado, e eu gosto muito de falar também nessa questão, quando o produto é de qualidade, ele não perde a cor. Mas quando ele não é, ele perde a cor. É como se fosse o nosso projeto. Se o nosso projeto não for muito bom, um belo dia, não vai ter quem doe para ele. Então, a gente sempre tem que estar ali, se atualizando, entendendo o que está acontecendo, como está acontecendo. E hoje, gente, esse ano de 2020 realmente foi um ano difícil? Foi. Está sendo, na verdade, está sendo um ano difícil? Está. Para a gente que está aqui no terceiro setor, está muito difícil. Eu estava vendo hoje, porque como vocês sabem, adoro ver live, adoro estar ali me reciclando. E aí, mais uma vez, eu vi nessa questão do problema que a gente está tendo aí, do isolamento, o problema que a gente está passando, onde 25% das organizações da sociedade civil tende a fechar até o final do ano. Caraca, é muita gente, 25%! É coisa pra caramba! E aí, mais uma vez, é coisa pra caramba porque não estava preparado. E ninguém estava preparado com o que iria acontecer, gente. Mas a questão é, a gente tem que estar preparado com qualquer coisa que vai acontecer. A gente tem que ter um planejamento de que... Eu não sei se vocês lembram quando eu falei que eu já fiz muitas coisas dentro do projeto que eu trabalhava tanto numa outra empresa que eu trabalhava também. E eu lembro que no projeto que eu trabalhava, a gente foi fazer um evento. E choveu. Simples assim, choveu. E a gente não tinha pensado na chuva. O evento foi bom? Foi. Mas não foi tão bom como poderia ter sido. Porque choveu. E isso é um ponto que a gente não pensou, cara, tá tudo lindo, Rio de Janeiro, um solzão, parará. Não vai chover nunca, gente. Gente, como que não vai chover nunca, gente? Chove qualquer hora. Se tá a fim de chover, vai chover. E a gente não pensou nisso, choveu. O evento não foi tão bom. A gente não arrecadou o que a gente queria arrecadar, porque a gente teve uma falha de não ter pensado na chuva, de não ter pensado em qualquer coisa que poderia acontecer. Então, isso é um problema onde a gente vai analisar e os próximos eventos a gente vai falar, cara, vamos pensar, vamos ver a parada da temperatura, vamos ver se dá pra gente levar lá um toldo, qualquer coisa que a gente vai fazer, porque se chover, a gente está preparado para chuva. É assim que tem que ser. E o que aconteceu esse ano foi isso. Muitos projetos
que eu trabalho, muitos projetos que falam comigo hoje, têm um grande problema em relação à captação e falaram, essa crise, esse isolamento acabou com os recursos. Acabou nada, cara. Você já tinha um problema antes. O negócio só agravou. Mas a questão é, como eu gosto de dizer, gente, o que não falta é recurso. Quem tá aí, quem tá vendo nossas lives, quem tá vendo nossas lives aí, que tá aí junto com a gente, quando começou a questão aí do isolamento social, eu comentei. Cara, tá tendo, vamos fazer isso. Foi uma semana de estratégia, ó, boladona. Na primeira semana, teve gente que falou que, daqui a pouco vai voltar. Isso é besteira. Gente, a gente fez lives, ó, direto para vocês, criando estratégias para que vocês conseguissem melhorar o projeto e se adaptar à nova realidade. E eu tenho gente que falou, cara, Débora, o que você me falou, eu fiz que eu fazia, eu fiz aquilo que você falou que eu fazia, eu tentei implementar aquilo, não deu muito certo, mas eu me organizei e vi que você fala muito sobre a questão de entender o projeto, e eu botei em prática, que não sei o que ela... Gente, segue o fluxo, segue o que a gente está falando aqui, que vai dar certo. Não estou falando que eu sou vidente, que eu não sou vidente, não dá para ter essa noção, não. Mas a gente conhece um pouco do projeto. A gente entende um pouco de projeto. É um pouco só, a gente não entende tudo, não. A gente entende um pouco. Mas um pouco que faz a diferença para muita gente. Semana passada, segunda-feira, se eu não me engano, segunda-feira tinha um projeto aqui que falou, cara, eu usei o que você falou, consegui R$1.000 numa semana. E é o que a gente está falando aqui. Não fica preso em uma única fonte. Não fica preso achando que o governo vai estar lá, só vou querer recurso público, porque ONG vive de recursos públicos. Não vive. E a gente tem que falar isso, gente. Não vive. Vive do nosso esforço. Vive da nossa comunicação com outras organizações. Vive da rede que a gente faz. Porque se não tiver uma rede, se não tiver aquela questão da rede, de ter gente ali junto com você, agregando, e não estou falando só gente de dentro do projeto, eu estou falando de gente de fora do projeto, de outras instituições, eu estou falando de empresas, eu estou falando disso. Como eu disse, o projeto não faz tudo sozinho. O projeto é um fiozinho ali, é uma areinha no meio da praia, é todo mundo junto e misturado. Por isso que é muito importante entender as pessoas que estão dentro do projeto, entender as pessoas que estão fora do projeto, porque precisamos de todos para fazer com que o projeto aconteça. Então, esquece, gente. Essa questão de falar que a gente vive de recursos públicos, isso não é verdade. E achar que como você vai funcionar sem um recurso público, cara, se você funcionou até hoje, se você está aberto até hoje sem um recurso público, por quê? A gente já começa com isso. O projeto que eu trabalhava não queria de jeito nenhum. A gente não tem lá, não aceita recursos públicos. A gente não aceita. Eles não aceitavam, não sei agora, mas não aceitavam recursos públicos. Como tem outras organizações que não aceitam. Eu não quero recursos públicos. Isso é orgulho? Não, gente. Isso não é orgulho, não. Eu só não quero fazer. É muito trabalhoso, é muita competição. E eu não estou dizendo competição no contexto... Porque, como eu sempre falo para vocês aqui, a gente não concorre com ninguém. A gente não tem uma concorrência, a gente não vai bater, a gente não vai socar, nada disso. Mas a gente tem uma competição para conseguir o recurso. Tem uma competição, sim, para conseguir um recurso. Aquele recurso, somente os melhores vão ganhar. Somente os melhores vão estar ali com aquele recurso para continuar as atividades do seu projeto. Mas não quer dizer que eu não vou ser sua parceira. Que eu não vou estar junto contigo na hora que você precisar. Porque a gente é uma grande teia para melhorar isso que a gente chama de sociedade. E a gente vê mais uma vez com que o que está acontecendo hoje em 2020, se não fosse o projeto social, as coisas estariam muito piores. Então a gente está mostrando a nossa força. E a gente não tem que... eu gosto muito de dizer que... Não é dizer, mas a gente tem que pegar com essas pessoas que estão aí crescendo... também pegar o ônibus junto com ela e falar, cara, meu projeto não está aqui, por que não está crescendo? Deixa eu pegar uma carona com eles e entender o que eles estão fazendo para o meu projeto crescer também.
Não é pegar uma carona com as pessoas e falar, eu vou me dar bem em cima dessas pessoas. Não é se dar bem. É pegar uma carona com ajuda mútua. O que eu posso fazer para você e o que você pode fazer para mim, para que a gente possa junto fazer a diferença. É o que aconteceu quando a gente fala dos recursos aí que grandes instituições arrecadaram e passaram para as menores. Isso é trabalho em equipe, gente. E isso é importante. Isso você consegue viver. Isso você consegue continuar o seu projeto. Então não pense que eu não sei como funcionar sem um recurso público. O recurso público é apenas uma das fontes que existe. Apenas uma. E aquele que vai conseguir o recurso tem que estar muito bem preparado para isso. Tem que fazer o seu trabalho muito bem. E toda vez que você se perguntar por que eu não consigo passar no edital, por que eu não consigo uma parceria com o poder público, por que eu não consigo um patrocínio, se pergunta, você está fazendo um bom trabalho de verdade? Porque um bom trabalho, gente, envolve a sua causa, o que você quer resolver. Se simplesmente você quer fazer uma coisa aleatória, que não vai fazer a diferença para ninguém, por que você está fazendo? Isso é importante. A gente quer transformação, a gente quer desenvolvimento. É uma das palavras, as palavras que eu mais falo aqui, desenvolvimento, transformação, mudança. A gente quer isso. E todos os projetos têm que ter isso na sua base. Tem que ver isso. Tem que ver o problema que está resolvendo. Porque a gente é um ponto que resolve problemas sociais, que ameniza os problemas sociais. E que está envolvendo trabalho infantil, está envolvendo a agressão a mulheres, está envolvendo o problema da saúde para todo tipo de pessoa, os direitos das pessoas com deficiência. É o nosso trabalho. Se a gente não está falando nada disso, o que a gente está fazendo? Porque o que eu disse, o problema que você está resolvendo, a sua causa, afeta a mim. Afeta ele, o outro, afeta todo mundo. Isso é importante a gente entender. Que se a gente quiser captar qualquer tipo de recurso, a gente tem que estar falando sobre a causa que envolve todos nós. Não é somente aquelas pessoas que estão dentro da sua comunidade, que está dentro do seu bairro, que está dentro do seu estado, mas é uma coisa que afeta todo mundo. Por isso que eu gosto muito de dar o exemplo para vocês quando a gente fala de projeto de geração de renda. Quando a gente fala de projeto de geração de renda, esse projeto de geração de renda, ele envolve toda a sociedade. Porque aquele jovem, aquela mulher, aquele jovem que está se profissionalizando, aquela mulher que está se profissionalizando, ela vai gerar renda. E gerar renda significa que ela vai comprar na padaria. Se ela comprar na padaria, o cara significa que vai ter mais pessoas comprando, ele vai ter que comprar mais produtos, ele vai ter que vender mais coisas, porque ele vai estar crescendo. Então, a nossa economia cresce, gente. Se a gente está ali desenvolvendo, fazendo rodas de conversa, conversando com as pessoas, nosso projeto, a gente está desenvolvendo pessoas, transformando pessoas para que elas vejam os seus direitos e deveres. A gente está mudando a sociedade. E aí elas vão entender sobre a política, sobre a economia. Isso envolve um projeto. Então, gente, desfoca dessa questão de recursos públicos apenas. Recursos públicos é apenas uma das fontes que nós temos. Nós temos outras fontes. Deixa eu ver aqui o pessoal que está falando comigo aqui. Gilberto, Vera, Cris, Maria Eliane, Abílio, Davi aqui. Ah, é Davi ou é David? É porque sempre fico na dúvida, tá, gente? Boa noite também. Boa noite, pessoal. Aqui eu tenho um Alejui, acho que é isso. Não, é Ale Jiu-Jitsu. Ó, a Vivian. Boa noite, gente. Maria Eliane aqui também. Então, gente, a gente tem que pensar nessa questão. Então, voltando aqui para a nossa realidade, como eu disse, a gente tem que pensar aqui, poder público, ele dá pouquíssimos recursos para a gente. Eu vou falar somente, como eu disse, a pesquisa do IPEAS, que disse que entre 2010 e 2018, a gente teve 2,7% dos recursos federais. Estaduais e municipais a gente não sabe porque não tem pesquisa para isso. Então, a galera aí que trabalha com pesquisa, se quiser resolver essa questão aí e colocar aí sua pesquisa dizendo quais os recursos públicos estaduais e municipais que vão para organizações da sociedade civil, é uma boa aí. Outro ponto aqui que a gente tem, que eu trouxe para vocês, é a questão da gente parar de pensar dessa forma e pular de etapas e trazer outras fontes de recursos para dentro do projeto. E aí vocês devem perguntar, cara, Débora, que outras fontes
essa pergunta que foi que a pessoa pensou somente nisso. Então, gente, fontes de recursos, como eu disse, a gente tem aí pessoas. Primeira coisa aí, pessoas que acreditem na sua causa. Porque essas pessoas, olha só, pessoas que vão dar produtos, que vão dar serviços, que vão dar aí o trabalho voluntário e, por último, recursos financeiros. E essas mesmas pessoas que vocês vão estar interagindo, vão estar aí enganjando em relação à sua causa, elas também vão estar participando dos seus eventos, comprando as suas rifas, comprando os produtos do seu projeto. Se o seu projeto tiver um projeto de geração de renda aí e está aí fazendo um pano de prato e fazendo customização das roupas, ou de repente a pessoa está fazendo a questão fazendo cabelo, e aí abre um pequeno salão e o projeto pede as pessoas para fazer cabelo, tá ali fazendo parte do seu serviço, então ela vai estar dando recurso para você ali, então são pessoas. De repente, aquela pessoa ali, que vocês começam a fazer um financiamento coletivo ali, o tal da vaquinha, todo mundo conhece como vaquinha, essa pessoa vai dar recurso para você para participar da vaquinha. Então, gente, pessoas. Olha como a gente envolve pessoas e olha como ela tá ali espalhada para que ela possa dar recurso para gente. A pessoa vai dar produtos, serviço e o voluntariado. A pessoa vai participar dos nossos eventos, vai participar da compra das nossas rifas e ainda vai participar, olha só, da doação ali, quando ele for participar financeiramente, ali eu quero ser doador mensal. Pessoas que tá ali, ó, do teu lado. Segundo ponto aí, a gente tem as empresas. E essas empresas, gente, eu digo comércio local, tá? A padaria, o açougueiro, o hortifruti, o sacolão, como vocês gostam de falar. De repente, a sapataria que te dá ali um sapato para você fazer uma rifa. Olha só, pessoas pertinho de você. E depois a gente pensa, galera aí grande, as grandes empresas, uma empresa, sei lá, Sadia, Coca-Cola, essa galera toda aí grande, que te dá um recurso financeiro ou te dá um produto. Sei lá, a Coca-Cola vai doar aí para você, para fazer a festa de Natal, tantas garrafinhas, tantas latinhas, tantos, sei lá. Isso são produtos. Ou, de repente, ela simplesmente fala, cara, gostei do que você está fazendo e eu vou fazer essa parceria contigo, vamos te patrocinar de um ano aí de projeto que trabalha com crianças na parte da arte, grafiteiro. Caraca! Isso são recursos. E aquela questão, empresas. Editais, gente, tem aí centenas de editais. Como eu disse, a galera que segue a gente aí no Telegram, toda vez que a gente já tem um edital aí que aparece uma oportunidade, a gente joga aí para vocês editais. Então, assim, olha as fontes chegando aí. Ó. A gente tem aí questão de recursos internacionais, editais, fundações, associações, bancos internacionais e também nacionais. Olha só quantas fontes que a gente tem e a gente às vezes fica pensando, cara, como que eu vou viver se eu não tenho recursos públicos? Gente, se você realmente quer, você vai conseguir achar recursos. Eu disse para vocês aqui, cara, eu faço brechó, faço bingo. Eu boto lá, cara, emendas parlamentares. Entendeu? Como se fala? Recursos através de como se diz, gente, materiais apreendidos, tudo você consegue recurso. Tudo, gente. Doação, você bota lá na OLX para comprar e reverter em dinheiro para a instituição. Tudo, gente. E toda economia que a gente faz dentro do projeto, que a gente economiza. Mas todo recurso de fora, não tem como a gente dizer que a gente não tem como fazer recurso, gente. Porque dá para fazer recurso. Dá. A diferença é, será que a gente quer fazer o recurso de verdade dentro do nosso projeto? Ou a gente simplesmente cria barreiras para a gente mesmo? E muitas das vezes, a gente cria as barreiras. A gente cria as nossas dificuldades. E eu não estou dizendo que é culpa de vocês não, gente. Não é isso. A culpa é nossa. A culpa é minha também, porque eu crio várias barreiras na minha vida. E a culpa é nossa. Isso é coisa do ser humano, gente. Isso é coisa da gente. Isso é coisa nossa mesmo. Tem pesquisas que falam que a gente cria barreiras na nossa vida. E a gente cria por quê? Sabe por quê? Eu vou falar pra vocês, sabe por quê? Porque a gente, às vezes, acredita em coisas que não são pra gente acreditar. E eu gosto muito de dizer para as pessoas que a gente tem uma ótima tecnologia, que são as redes sociais. A gente tem internet aí, que faz toda a diferença pra gente. Mas ao mesmo tempo que ela agrega, ela destrói muita coisa. Sabe por quê? Porque a gente se compara.
E eu falei para vocês várias vezes isso. Por que o projeto de fulano cresce e o meu não? Porque eu estou me comparando com ele. Eu estou vendo que ele está crescendo, aquela coisa, o mato do vizinho, como se fala, o jardim do vizinho sempre vai ser melhor do que o meu. Sempre. A vida do outro parece que é sempre melhor do que a minha. Mas a diferença é que a gente não sabe nem o que o outro está fazendo. De repente o jardim do cara é melhor porque ele gasta uma grana para comprar lá adubo, ele gasta, ou de repente o cara nem gasta uma grana porque o quintal dele é de grama de mentirosa, mas que é tão bem, foi cara e parece que é de verdade, mas é de mentira. Então, gente, a gente tem que pensar nisso. O que não faltam são recursos. A gente só tem que saber quais a gente está apto a pegar. Quais? Porque a gente não pode simplesmente sair e falar, eu quero captar. Errei! Se a gente não tem, não sabe como captar. Se a gente não sabe se o nosso projeto está apto para esse tipo de captação, se o nosso projeto sabe se comunicar com as pessoas. Porque, gente, o projeto é pura comunicação. É pura comunicação. E essa comunicação, gente, é a comunicação do que está acontecendo. A gente esquece muito da nossa causa. E a gente fala do recurso que a gente quer. E a gente esquece a causa, o problema que a gente quer resolver. A gente não fala para as pessoas. E a gente precisa falar mais se a gente quer recurso. Deixa eu ver aqui, a Mari falou com a gente. Estou tentando fazer o cadastro do Prozas e não estou conseguindo. Simplesmente não consigo digitar para cadastrar o e-mail. Como posso fazer? Então, Mari, dessa questão, entrou no Prozas, normal. Você vai fazer o cadastro todo direitinho. Se você estiver dando problema, você entra em contato com eles. Porque assim, eu só posso ver, tá vendo aí direitinho para saber o motivo. Mas se você não conseguir cadastrar, ou você pode ter um cadastro da instituição já, eu não sei se tem que botar CNPJ, alguma coisa assim, porque eu já não me lembro mais. Mas tem um contexto, que de repente a instituição pode já ter tido um cadastro anterior, e eles não estão dando a possibilidade de você cadastrar. Então, na minha concepção, na minha visão, eu faria o quê? Eu mandaria um e-mail para eles dizendo que está acontecendo isso e você está tentando fazer o cadastro e não está conseguindo. E aí eles vão ver no sistema se tem alguma inscrição já feita anteriormente e por isso que você não tá podendo mudar o e-mail. E aí fica mais fácil você falar com eles, entendeu? Então, manda um e-mail para a central do Prozas, dúvida, ouvidoria, alguma coisa assim, e fala, meu nome é fulana de tal, sou do projeto tal, estou tentando fazer a inscrição e não estou conseguindo colocar o nosso e-mail e eu gostaria de fazer parte dessa instituição tão importante para nós, da sociedade civil. E aí o cara vai te responder. Então, assim, faz um e-mail legal, comunicando o seu problema que você está tendo, porque eles vão responder, porque eles são maneiros. Então, assim, eu acredito que eles vão responder. Se tiver lá um e-mail, alguma coisa assim, eles vão responder sim. Porque normalmente todos os lugares que eu faço cadastro, esse tipo de coisa, se eu sentir dúvida em alguma coisa, eu sempre mando e-mail e eles normalmente respondem, tá? Então, é o que eu te dou, a minha orientação para você fazer agora. Ok? Então, assim, todo mundo tá aí ciente dessa questão. Deixa eu ver se vocês têm pergunta aqui. Aqui o Davi falou pra gente, verdade, os pequenos comércios aqui na comunidade ajudam muito. Sim, sim! Demais, demais. Davi ou David, como eu te falei, eu não sei se é Davi ou David. Então, assim, o comércio local, gente, é muito importante. A comunidade é muito importante, gente. E é aquela questão, a gente tá focando em coisas maiores do que a gente. E não é que são maiores do que a gente não, tá, gente? Eu tô dizendo o quê? Que a gente tem que pensar nos pequenos detalhes. Enquanto a gente não vê os pequenos detalhes, a gente não transforma o que a gente tem que transformar. Então, essa é a questão da gente pensar na questão de que a gente não consegue fazer nada sem o poder público. A gente consegue fazer muita coisa, gente. A gente consegue. E ele tá ali para que a gente possa, sim, pedir recurso para ele. Como eu disse, ele não é, a gente fazer parceria com o poder público não é só ter o recurso financeiro. A gente tem a questão aí das parcerias, da gente pedir o que a gente quer e ele ver que é uma coisa legal. Se ele vê que é uma demanda, que é uma necessidade que ele não estava vendo, a gente pode pedir para ele ali. E a gente tem a questão da gente fazer essa parceria com pessoas profissionais que vai colaborar, produtos. Então, tem que prestar um pouquinho da atenção, da gente não pensar só que tá ali só para dar dinheiro pra gente. E como eu disse, a gente está pensando muito fora da nossa caixinha. A gente não tem que pensar só no dinheiro, a gente tem que pensar na causa. Porque tem muito projeto que faz muita diferença sem precisar de recursos financeiros. E tem muito projeto que faz uma diferença muito grande e ele sabe que aquele recurso que ele tem escasso está fazendo uma diferença enorme. Então, a gente tem que voltar bem atrás e pensar, cara, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? E o que eu tenho hoje? São os meus beneficiários,
são os meus poucos voluntários, é a nossa força de vontade de fazer as coisas e as pessoas que estão no nosso entorno. Porque a gente está fazendo a diferença para eles ali, primeiramente. Entendeu? Não é só para o meu beneficiário. A gente esquece muito isso. Quando eu falo do meu beneficiário, é minha criança, é meu idoso, é a mulher, é a pessoa com deficiência. A gente não pode esquecer que a gente não está só ali fazendo a diferença para ele. A gente tem indiretamente e diretamente. Diretamente é ele, mas indiretamente a gente está trabalhando com a família num todo. Com o pai, com a criança com deficiência. A gente está trabalhando com os filhos daquela mulher que sofreu a violência. A gente está trabalhando com a questão da causa num todo. Então a gente tem que pensar muito nisso. Que, como eu disse para vocês, falem do que vocês fazem. A causa é muito maior do que só o problema que a gente quer resolver daquelas pessoas. A causa, gente, é um problema social. E é um problema que afeta eu e você. Então comece a mostrar isso. Como eu disse, hoje eu estava participando de uma palestra, de um seminário que estava tendo, que surgiu assim tão em cima da hora, que eu vejo, fico trabalhando aqui muito, falando muito com os outros projetos que eu trabalho, e eu quase não vejo, assim, às vezes, meu e-mail particular. Eu fui me inscrever ali na hora e pá, fui participar. E uma coisa que ela escreveu, que eu sempre falei para vocês aqui, que eu achei super importante também, e vou colocar aqui para vocês, a questão de vocês falarem de quando a gente faz as nossas publicações nas redes sociais. A gente fala muito do pedir. Mas a gente pode falar de outras coisas. Se você trabalha com criança, trabalha na parte de educação, fala das estatísticas, fala do problema que aconteceu agora na questão do isolamento social, o problema da criança num todo, a questão da violência, a questão do aprendizado que acabou prejudicando muito, a questão dos próprios pais, o que o pai pode fazer, a mãe pode fazer para estar desenvolvendo essa criança, e não continua falando da criança. Tá falando da nossa criança. Você fazer uma atividade para trabalhar com os pais, tá trabalhando a nossa criança. Então, gente, preste atenção nisso. Eu disse para vocês dezenas de fontes de recursos que a gente tem aí. Falei algumas fontes de recursos que a gente tem. Então, tira essa ideia de que a gente só consegue viver de recursos públicos, porque a gente não vive. A gente já viu ali que milhares de instituições vivem perfeitamente sem ter R$1 do governo. E a gente tem que falar mesmo. E o que eu estou dizendo para vocês aqui é muito importante. Porque, assim, isso é para você, e se você repassar que você não vive disso, e se você vive e mostrar o quanto você faz com este recurso que ele está te dando, a gente vai falar, cara, ele está me dando? Tá. Mas olha quanta coisa eu estou fazendo. E é uma coisa que eu estou fazendo que não é só para você, não é só para quem está aqui dentro, é para você também. A gente não pode esquecer isso. A gente tem que mostrar que a gente está utilizando o recurso, estamos, se a gente ganhar. Mas o quanto eu estou fazendo com esse recurso que ele está me dando, que as pessoas falam, vive mamando na teta do governo, que é o nosso dinheiro. Não esquece, gente, que o nosso dinheiro está envolvendo tudo. Está envolvendo a saúde, está envolvendo a educação, está envolvendo a segurança. É o seu dinheiro. E se está indo para um projeto social, você também tem que saber que aquele projeto social está usando para fazer a diferença na vida daquelas pessoas e na sua vida também. Então é muito importante, na hora da gente pensar que o projeto está utilizando verba pública, o projeto tem que ser muito bom e tem que fazer uma diferença imensa para toda a sociedade. E se aquela pessoa, aquele projeto está ganhando, ele conseguiu aquela verba, é porque realmente ele está fazendo uma diferença, que talvez o seu projeto não esteja. Então você tem que rever o que você está transformando, o que você está mudando, o que você está desenvolvendo, porque é isso que um projeto social faz. Desenvolve, transforma, muda a sociedade. Ok? Foi, galera? Você pode mandar o Telegram. Cris, tem no nosso Instagram e no nosso Facebook, se eu não me engano, tem um linkzinho que diz se inscreva no Telegram, porque eu não tenho aqui o link, tá? Não tem aqui. Mas já te dou já essa questão. Dá uma olhadinha no Instagram e no Facebook, que tem um espaçozinho que diz se inscreva no Telegram, ok? Gente, perguntas, dúvidas, falem. Falem, que tá calor, gente. Tá calor pra caramba aqui. Nada, nenhuma perguntinha. Depois não diz que eu não falei pra vocês não fazerem perguntas, hein, gente? Gente, então, mais uma vez, gratidão pela presença de vocês. A gente está comentando aqui tô comentando aqui com a minha equipe, Jefferson, da gente estar aí mudando, estamos trazendo algumas coisas novas aí para vocês. E a gente está querendo botar essa questãozinha das perguntinhas, como eu disse, as perguntas que vocês fazem para mim, porque vocês quase não falam comigo aqui me fazendo pergunta, né? Tudo bem, Abílio? Quase não me perguntam aqui nessa questão.
perguntem, gente. Se vocês tiverem dúvidas, assim, pode perguntar. Então, como tem gente que tem vergonha, a gente vai abrir um espaçozinho e para vocês fazerem pergunta, mas é aquela coisa, vai abrir um espaçozinho que vai estar público ali para todo mundo também. Mas é legal que vocês possam fazer as perguntas e mandem pra gente ali, para que a gente possa fazer aqui com vocês. É o que a gente está pensando aqui agora, de estar montando essas questões, da gente estar trazendo o conteúdo mesmo para vocês tirarem as dúvidas de vocês, que fica mais fácil da gente estar colocando aí para vocês. Como eu disse, nem tudo que a gente fala pode ser utilizado, é aquela coisa, nem tudo que a gente fala vai ser para você, mas tem muita coisa que a gente fala que pode ser utilizado para você, sim, porque é aquela questão, há projetos e projetos. O importante é a gente estar ali se adaptando à nossa realidade para que a gente possa estar colocando em prática o que a gente está botando aqui para vocês. A Dani está falando aqui pra gente. Você é incrível. Ah, de nada, que isso? Tem um... aqui, tenta entrar sempre, show de bola. Eu falo muito, kkk. Não tem problema, cara. É só você falar, cara, eu quero falar contigo, a gente vai entrar ali, a gente vai começar a bombardear, falar pra caramba mesmo. Vamos nessa. Ser esperança. Não, ser esperança. Isso aí, ser esperança. Então, assim, gente, a gente tá montando essa questão aí da gente começar a fazer umas lives aí, de botar a galera pra falar com a gente, mostrar o carão mesmo, tá, gente? Foi bem legal que a gente tá trazendo gente aí. Na outra vez foi a Mari que fez com a gente. O projeto do... gente, até esqueci, eu só lembro do nome da menina, mas o projeto era Dom de Deus. Então, assim, trazendo para que vocês possam falar, e aquela questão, tá a fim de falar, quer fazer a live com a gente? Vamos fazer, marcar, para que todo mundo esteja no mesmo canal e todo mundo possa ali bombardear também de perguntas, que é legal que a gente possa fazer isso. E tá aquela coisa, colaborando uns com os outros. Como eu disse, gente, é todo mundo junto e misturado. O projeto não se faz sozinho, gente. O projeto se faz com muita gente. A gente trabalha em rede. Eu preciso de você, você precisa de mim, a gente precisa da igreja, a gente precisa daquele comércio, a gente precisa do patrocinador, a gente precisa do governo, a gente precisa de tudo. A gente precisa ali, por isso que eu falo que é sempre bom se conectar, é sempre bom a gente estar aí atrás de conhecimento, é sempre bom a gente estar indo pegar as certificações, claro, pegar as certificações, que a gente ganha muitas coisas com as certificações, mas ao mesmo tempo pegar as certificações para a gente ir aos locais e conhecer os nossos direitos e deveres. Porque quando a gente ganha as certificações, não é simplesmente, vou ganhar certificação para ganhar recursos de tal forma. Não, gente. Quando a gente fala desses conselhos, é para a gente fazer as políticas públicas que vai mudar a nossa vida em sociedade, melhorar aquela realidade não somente para os vulneráveis, gente, mas para todo mundo. A gente não tem que esquecer disso. Eu vou pensar, só o pobre que se dá bem. Não tem essa parada só pobre que se dá bem, não, gente. A gente pensa, somente o vulnerável. Não é isso, não, gente. A gente está trabalhando para quem precisa agora, nesse momento. Mas que aquela pessoa que vai melhorar, que vai mudar, que vai se transformar, amanhã ela vai estar melhorando outra pessoa. E aquela questão, aquela pessoa que mudou, que fez a diferença, cara, vai estar acrescentando muito na minha vida, que eu sou lá de alto nível, classe média alta, classe média baixa, não importa onde eu tô. Mas a questão é que a gente trabalha hoje com uma massa muito grande, que não é a minoria não, gente, é muita gente. E quando eu digo muita gente, é que eu tô falando de conhecimento. É isso que a gente fala aqui. A sua causa, o que você fala, tem que ser transbordado, tem que ser anunciado, tem que ser falado, porque as pessoas têm que saber disso. E no momento que as pessoas sabem do que está acontecendo, é o que a gente está falando aqui sobre essa questão de recursos públicos. Quando a gente fala que todo mundo fala vive do governo, e a gente diz aqui, claro que não, porque tem pesquisa que diz que recursos federais apenas são enviados para instituições sem fim lucrativo 2,7%, é uma coisa muito pequena, e as pessoas ficam, meu Deus, que mentira. Vai ver as estatísticas, vai ver as pesquisas, que o próprio PES é do governo, cara. Entendeu? É próprio deles, cara, um conglomerado deles. Então, assim, os caras fizeram uma pesquisa, então os caras sabem o que está acontecendo. Então, assim, é importante a gente saber disso e falar para as outras pessoas, para que a gente não deixe aquelas reportagens, aqueles mimimi mentirosos se espalhem de uma forma que a gente deixe as coisas acontecer. E se a gente tem o poder de falar sobre a nossa causa e falar o quanto a gente trabalha e dar conhecimento e informação para as pessoas, é melhor ainda, gente. A gente precisa disso. Então, saiba se comunicar e falar da sua causa, porque isso vai estar melhorando você como projeto social e vai estar melhorando a sociedade, porque ela vai passar a conhecer você e o problema que você resolve. Ou melhor, ameniza. Quero muito aprender. Adoro o seu canal. Que bom, Dani, que isso. Aqui, a creche, escola... Gente, é muito pequenininho, eu me enrolo tudo. Creche, escola, Doris
Perkins, acho que é isso. E se não for, cara, desculpa, porque a pessoa aqui não sabe falar esses nomezinhos todo coladinho. Às vezes eu me enrolo, gente. Aqui, a Cris falou, eu vi algumas aulas, não consigo acompanhar tudo. Ah, Cris, não liga não. A gente aqui tem, ó, conteúdo frenético. Então, assim, pode ver, assista aí, gente, sem problema nenhum. A gente tem as lives duas vezes por semana aí, segundas e quintas. E eu gosto muito de falar, compartilhem, gente, compartilhem, divulguem, se inscrevam. Como é aquela questão? O conhecimento aqui, conhecimento é poder, gente. E quanto mais a gente conhece aonde a gente está, é melhor para a gente crescer e transformar. E é isso que a gente está fazendo aqui para vocês. Cresça e transformem. A gente tem uma galera aqui que trabalha com a gente, que eu trabalho com elas, que elas estão crescendo e se transformando de uma forma diferenciada. Mas a gente passa para vocês conteúdos, praticamente o que a gente passa para a galera aqui, só que de uma forma mais rápida, porque é muita coisa, é muita coisa. Mas a questão é, a gente está transformando todo mundo, um pouquinho cada um. E isso que é o que importa, transformação. A transformação cresce e desenvolve através de conhecimento. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, conhecimento. Todos nós somos capazes de fazer tudo, mas a gente tem que saber como tem que ser feito para que a gente faça realmente a diferença. Então, gente, mais uma vez, Ana Lins aqui, gratidão pela presença de todos vocês. Como eu disse, compartilhem, comentem, fale com a gente, pode perguntar. Às vezes eu não consigo responder porque eu estou fazendo outras coisas, mas vocês podem perguntar que eu respondo sem problema nenhum. Mas estejam aí presentes nas nossas lives e criem mais conhecimento aí para o projeto de vocês. Mais uma vez, gratidão, bom final de semana para vocês e eu espero vocês na segunda-feira às 19h55, aqui nesses canais que vocês estão me vendo. Instagram, Facebook e YouTube. Gratidão, gente, e até segunda. Tchau, tchau e boa semana para vocês.